É simples, basta contratar uma agência de marketing, vou fazer propaganda no rádio, propaganda na televisão e tá tudo certo, como tudo faz. É isso? Não. A gente sabe que não. Para advogado. O advogado não pode fazer esse tipo de propaganda ostensiva. E é muito claro, eu gosto muito de fazer essa brincadeira, porque quando a gente propõe, não, vou te ensinar a conseguir 3 vezes mais clientes, sem o aviltamento dos seus honorários, ou seja, sem ter que você ficar negociando, sem reduzir e cobrar abaixo da tabela, que também é um ilícito. A gente gosta de fazer essa brincadeira porque algumas pessoas ficam falando, mas isso é ético, isso é legal, etc. Então, é bom que fique claro que o nosso propósito é trazer conceitos mais que 100% de respeito ao Código de Ética da OAB. Porque, afinal de contas, senão a gente estaria fomentando uma situação absolutamente esdrúxula, né? Esdrúxula. E a gente vai ver que tem gente, sim, fazendo coisas esdrúxulas. Bom, a coragem para ousar é um dos primeiros e o primeiro pilar da mentalidade empreendedora. Então a gente tem que começar a abrir o nosso filtro e começar a enxergar as coisas diferentes, estar aberto para receber novas informações, por mais loucas que elas possam ser. Por mais loucas que elas possam ser. Quem imaginaria, por exemplo, o Pinheiro Neto adotando uma praça? Quem imaginaria o Google? As pessoas não têm hora para trabalhar, não tem cartão de ponto, bebe durante o serviço, tem uma mesa de sinuca. Quem imaginaria essa natureza de trabalho hoje? Então por que a gente não começar a aceitar esses conceitos também na advocacia e nas empresas que são antigas? Segundo pilar da mentalidade de empreendedora é o foco. Vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Quando vocês vão fazer uma viagem, qual é a primeira coisa que você decide? Local. É o destino. E, gente, é simplesmente impossível você tomar qualquer decisão de onde você quer chegar se você não escolher isso. Se você não decidir aonde você quer chegar. Gente, esse é um conceito que a gente aprende no coaching e é muito louco. Vou conversar com as pessoas e quando eu pergunto, ok, você já sabe, já decidiu aonde você quer estar até daqui a 1 ano? Até daqui a 2 anos, você já planejou isso? Até daqui a 5 anos planejou? Olha, são raríssimas as pessoas, raríssimos os advogados, raríssimas as empresas que fazem essa análise. E olha, gente, é sério, como é possível você decidir se vou de avião, de carro, de ônibus ou de trem? Se eu vou ficar hospedado num hotel, se eu vou ficar numa pousada, se eu vou ficar num hostel, se eu não escolhi para onde eu vou chegar. Então, essa é o segundo conceito que a gente tem que estar muito, muito, muito atento, que é o foco. Foco é determinar onde você quer chegar, porque de trás para frente você consegue traçar o plano, porque senão, gente, é um navio à deriva, não sabe onde vai. Você à toa, esse exemplo, o Google desenvolve. Eles desenvolvem essa atividade e assim, vocês podem fazer um plano para até o final do ano. O que é importante a gente fazer? Vocês vão desenvolver um objetivo para a sua carreira, um objetivo para o seu escritório. Tem que ter uma data. A data é obrigatória e não pode ser a muito longo prazo. A partir daí, o que vocês vão fazer? Quais são as 3 ações imediatamente que vocês vão identificar que para chegar a esse resultado que vocês estão determinando, quais são as 3 principais ações que vocês têm que tomar? A imediatamente anterior. Para cada uma dessas ações que vocês vão dizer, eu preciso, para chegar a esse meu resultado, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Para cada uma delas, vocês vão identificar outros 3 passos.
Beleza? Mãos à obra. 3 ações para você ver para você alcançar esse resultado chave, que esses 3 juntos vão te trazer nesse objetivo. Exatamente. Agora, é muito importante a gente estabelecer sempre prazos. Porque senão, o que acontece? Nós temos uma tendência de não cumprir. Existem muitas possibilidades para você chegar num mesmo resultado esperado. Parabéns por vocês terem se desafiado nesse sentido. O terceiro ponto para você ter uma mente empreendedora é a determinação. Ela está diretamente ligada à resiliência, né? Muitas pessoas falam resiliência. Antes de dar esse conceito de determinação, que todo mundo conhece, na verdade, todo mundo sabe o que é determinação, mas na prática a gente às vezes não aplica. Muitos empreendedores desistem quando está faltando um último passo para você chegar no teu destino. Vocês se determinaram aí. Quando vocês estiverem chegando perto, vocês acham que está muito longe, e não está. Está muito perto. A determinação ela é uma força que a gente dá aquele gás a mais. Qual é o quarto pilar, gente? São a visão e a ciência dos seus indicadores. Então, você tem que, primeiro, ter indicadores. Segundo, saber utilizar esses indicadores. Porque vocês podem perceber, a partir daí, com esses indicadores, fica muito, mas muito mais fácil você ter coragem, porque você tem uma visão clara do que você pode fazer em determinado assunto, em determinada situação. Você tem uma visão clara para ousar. Você tem uma visão clara para ter foco. Porque se eu conheço os indicadores, eu tenho mais ou menos um caminho que eu sei que funciona. Posso traçar e posso corrigir com os indicadores. E também é muito mais fácil eu ter determinação. Porque quando eu conheço esse ambiente, eu sei exatamente que é possível chegar um pouco mais. Como é que funciona esses caras de bolsa de valores? Eles têm os indicadores na ponta da língua e, cara, não, vai fechar, tá em alto, tá em baixa, mas ele conhece todas as variáveis e sabe, não, ainda não é o momento de vender, ou não, agora é o momento de vender, ou agora é o momento de comprar. Por quê? Porque eles têm muito afiados os indicadores. Dito isso, eu pergunto para vocês, indicadores que a gente precisa saber. Quantos clientes vocês têm hoje? Quantos desses clientes são ativos? Quantos desses clientes são inativos? Quantas horas vocês passaram ou passam trabalhando para cada um desses clientes? A advocacia isso é muito importante, porque não são raras as vezes que é muito mais rentável você trabalhar por hora. Só que, às vezes, a gente acha que está ganhando, vai fazer a conta no final, não tá. Tá tendo prejuízo. Quais as despesas que vocês tiveram para cada um dos clientes? É possível você segmentar? Tá fazendo isso? Qual a receita que obteve de cada cliente? E por que a gente precisa saber tudo isso? Qual que é o ROI que vocês... Quem já ouviu falar de ROI? Já ouviu falar, Jéssica, de ROI? ROI é uma sigla em inglês que significa Return Over the Investment. Então é o retorno sobre o investimento. E às vezes é importante você saber isso, para você ter a visão clara de, claro, eu preciso, por exemplo, para chegar num determinado patamar, investir tanto em X coisas. Porque, agora, se eu não sei o ROI, nunca apuro isso, a primeira vez que você tem uma visão, pô, isso não deu certo, não funcionou para mim, então não vou fazer mais investimentos. E aí, só que se você percebe, você tem essa noção clara, você corrige para ver. E às vezes você teve ROI positivo e não está achando. E a gente tem que começar a ter as noções de como apurar isso. A gente não quer que o advogado seja um grande economista, mas essas são noções básicas que ele tem que ter, saber dos seus dados do escritório. E eu brinco assim, alguém sabe me dizer por que o Titanic afundou? Tá bom, bateu no iceberg, certo? Quem tá... Bateu, tudo bem, bateu no iceberg. Excesso de confiança. Cara, nós tivemos 2 problemas sérios no Titanic. O primeiro, excesso de confiança, que está ligado à gestão de pessoas. Mas a gente teve um problema sério de gestão de processos internos. Recentemente eu fui a uma palestra do Pedro C. Ribeiro, e ele é um cara que
traz essa analogia deu cursos na NASA de gestão de processos e traz essa analogia do porquê que o Titanic afundou. Só para vocês terem uma ideia, o Titanic, existiam pessoas dentro do Titanic que sabiam a exata posição e que existia aquele iceberg aqui naquele lugar. Então eles tinham a informação. Pior do que não ter a informação é ter a informação e não sabendo o que usar. Claro, eu vou só para contar para vocês o que acontece. O pessoal do telégrafo tinha uma ordem de que eles tinham que priorizar as mensagens externas, porque o pessoal ficava viajando dias dentro do Titanic, então os passageiros queriam mandar mensagens externas. Então o pessoal do telégrafo... Aquele pessoal recebeu uma informação da guarda costeira, da posição do iceberg, e a guarda costeira estava pedindo para todos os navios avisarem aos outros navios nos arredores. E eles fizeram isso. Eles receberam a informação e avisaram todo mundo que estava em volta. E eles mesmos não aproveitaram a informação, naufragaram por causa disso. Então, só para a gente ter uma noção da importância de dominar esses indicadores. Tá? E aí, com base nesses 4 pilares, é que a gente começa a construir uma outra fase. Então, esse é um primeiro passo para a gente ter sucesso como empreendedor. O segundo passo, ações de marketing jurídico. Distinguir o que é marketing do que é propaganda, né? Propaganda é ações para tornar conhecida a sua marca nos grandes meios de divulgação. Então, rádio, televisão. Olha aí, ó, o doutor fazendo propaganda de outdoor. É claro, inclusive ele foi denunciado na OAB, cometer esse absurdo. Nos Estados Unidos o pessoal põe também, né? Lá eles permitem. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, o que o Estatuto da OAB não permite, mercantilização, e aí essas ações são ações que retratam uma forma de mercantilização. E-mail marketing, prospecção fria, são coisas próprias da mercantilização. E é isso que o advogado não pode fazer. Então ele tem que, a todo custo, ele tem que evitar, ele não pode fazer. Então ele tem que se policiar para não cometer essa vontade louca de meter um outdoor ali e tal. A gente tem hoje mais de 50 ações de marketing que o advogado pode fazer, ele pode praticar. Então, a primeira coisa, que talvez, uma dessas ações é desenvolver uma marca. Existe uma diferença entre marca e logo. Então, a marca do seu escritório e a marca de qualquer empresa, ela deve retratar o que você quer comunicar para o mercado que você quer atingir. Dentro desse conceito de marca, a gente tem aí os logos. Aí a gente trouxe um monte de logotipo conhecido, que são os mais conhecidos. E a gente percebe que eles fazem ações de marketing muito grandes, não só propaganda em televisão. Por exemplo, o Google não faz propaganda em TV, em rádio. Ele tem diversas ações de marketing para transmitir a ideia do que essa marca quer trazer. O que o Google quer oferecer? Qual é a ideia? Qual é o propósito dele enquanto empresa? Da importância de, por exemplo, você desenvolver seu propósito como advogado. O que você quer? Você quer atingir o que enquanto advogado? Você quer fazer o que para a sociedade ou para os seus clientes? Então, o teu escritório tem que desenvolver uma missão. Você tem que ter uma visão. E o que a gente desenvolveu é um pouco próximo de desenvolver uma visão. E você tem que ter valores. Com o que eu me identifico? São ações que você tem que começar a desenvolver. Dentro desse contexto de marca, por exemplo, aqui está o logo do meu escritório. O logo é uma coisa bem engraçada, né? Todo mundo está acostumado com a balancinha, com o símbolo da justiça. Gente, a balancinha e o símbolo da justiça não é igual a todo mundo. Por que eu vou usar a balancinha e o símbolo da justiça? Qual é o cliente que vocês querem atingir? Porque todos a gente não vai ter. Todos significa nenhum. Então, o propósito desse começo de conceito da marca é justamente, eu já tenho que começar a pensar, e eu não estou dizendo para você não focar em várias estratégias, mas pelo menos você tem que ter um foco. Uma outra ação que é
complementar, e acho que provavelmente é a principal, uma da ação de marketing, depois que ele tem estruturada a imagem do seu escritório, como que ele quer comunicar, a principal ação que o advogado pode e deve tomar em termos de marketing, e as pessoas nem sabem que isso é marketing, é desenvolver o networking. O networking, acham que é ir aos locais, eu vejo acontecendo todos os dias. As pessoas vão a eventos, encontram pessoas e faz o seguinte, entrega o cartão e vai embora. Ele não está fazendo networking. O networking, ele é possível, ele estruturadamente, você deve desenvolver um network de uma forma estruturada. É muito importante, é bom você fazer parte de grupos de networking, é legal, ou grupos que propiciam isso, tem muitos, né? É legal você se encaixar, tentar se encaixar num grupo dessa natureza que vai facilitar. Mas mesmo estando sozinho, você faz networking com os colegas advogados, colegas da academia, outras pessoas de meios que você frequenta. Só que o princípio básico do networking, ele é a reciprocidade. E como é que você começa a fazer isso? Primeiro, tem duas coisas muito importantes. Você tem que ser sempre uma pessoa positiva para ser um bom networker. Porque, Marcos, me corrija se eu estiver errado, ninguém gosta de se relacionar com pessoas negativas. Se você chega em um local com aquela coisa, pô, a advocacia tá difícil, pô, está duro, cara, não tô conseguindo, pô, meus clientes não estão pagando. Se você só vem com essas informações, só vem com essa cultura, naturalmente as pessoas vão se afastar. Elas querem se relacionar com pessoas positivas. Fala, cara, eu tive uma dificuldade, mas eu também dei a volta assim, eu consegui aquilo outro. Ele consegue enxergar uma visão. Se você aplicar aqueles 4 conceitos que eu disse há pouco, na primeira parte da palestra, vocês vão perceber que é mais fácil você ter essa visão positiva. E o networking é reciprocidade. Networking não é você se apresentar. Networking é você querer saber da pessoa. E eu vejo os advogados ávidos em fechar contratos. Eles não conhecem as pessoas. Então eu sento para fazer uma reunião, ofereço um serviço para uma pessoa que eu não estou nem aí. A sensação que a outra pessoa tem do outro lado, porque eu falei, para que eu vou contratar esse cara? Ele não me perguntou nem o meu nome. Ele não quis saber o que eu faço. Ele não quis saber da minha empresa. O networking, ela é uma técnica tão apurada que os principais vendedores do mundo usam diversas técnicas. Um dos maiores vendedores, ele é famoso, vendia carros nos Estados Unidos. Ele tinha umas fichinhas com as informações pessoais, não só do cliente. Ele sabia a data de aniversário da esposa, a data de aniversário dos filhos. Quando o filho fazia 16 anos, lá nos Estados Unidos é permitido dirigir a partir de 16, quando o filho fazia 16 anos, o que ele fazia? Ele mandava um bilhete, uma carta manuscrita, dando os parabéns, dizendo que já tinha separado 2 ou 3 modelos de carro para que o filho pudesse olhar e ver se gostava, que estavam dentro das possibilidades que aquela família podia ter. Ou seja, ele sabia detalhadamente a vida do cliente. E hoje é fácil, cara. Como é que a gente consulta o cliente? Facebook, rede social, Google. A informação tá aí. Jogar o nome, pesquisa um pouquinho. O que mais que é importante você saber, além do cliente? O mercado desse cliente. Preciso saber o que faz. Como funciona o mercado daquela empresa. Isso é fundamental. Então o networking estruturado, ele é, como advogado, ele não pode fazer essa prospecção fria. E invariavelmente, eu me interessei pelo networking uma vez que me perguntaram: quem no seu negócio, mais do que 50% vem de indicação boca a boca? Eu fui o primeiro a levantar a mão. O nosso negócio é 80%, 90%, quiçá 100% o advogado. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tomar ações para fomentar as indicações boca a boca. Quando você
soluciona um problema de uma pessoa, e não importa se é jurídico ou não, às vezes, você encontra com o cara, é que eu tô atrás desse cara, ele não tá querendo advogado, tô atrás desse cara, ele não tá querendo advogado, mas ele tá precisando de um cara que o cachorro tá doente, precisa de um veterinário. Você vai lá, cara, melhor veterinário, a mulher dele deu uma consideração enorme pela cachorrinha, melhor veterinário e salva o cachorro. O que acontece? Esse cara vai ficar grato, vai te olhar com outros olhos. Esse é o princípio do networking. Existem muitos passos, a gente podia ficar aqui horas, dias, falando de todos os passos de networking, mas procura, se informa, também estou à disposição para poder trazer muito mais informações, porque existem muitas ferramentas de networking que podem ser aplicadas. Uma terceira ferramenta que é maravilhosa para captar novos clientes. Então, depois que você desenvolveu o teu nicho, desenvolveu aqui a tua marca, já sabe mais ou menos com que você quer atuar, é começar a dar palestra. Para isso você precisa do quê? Para que precisa dar palestra, você precisa do quê? Um tema. E mais, eu vou mais a fundo. Você precisa conhecer bem desse tema. Experiência. Então, claro, e o que acontece? Você identificou. Eu não proponho que você se torne uma palestrante sobre todos os temas de advocacia. Agora, aquele tema que pode ser, pequenininho, você destrincha, o que vai mostrar para as pessoas? Autoridade. Que você é um baita especialista. E aí vai começar a despertar o interesse das pessoas. Nas palestras, eu recomendo o seguinte: consiga um nicho, marque uma palestra para as pessoas que estariam interessadas. Não oferece teu serviço, dá uma palestra. Mostra que você, por exemplo, farmácias. Eu tenho um baita, sou um cara bam em atuar com farmácia. Então eu convido todos os gerentes de farmácia para uma palestra sobre um assunto de interesse deles. E me mostro um baita conhecedor daquilo. O que você está fazendo? Construindo uma autoridade fantástica. E a outro pilar que você tem que ter na hora que você dá palestra é desenvolver a sua oratória, a sua retórica. Porque é muito comum também a gente ver grandes palestrantes que dominam o assunto, e aí eles vêm com um monte de slide cheio de coisinha escrita, a gente não entende nada, você não sabe se olha para o cara, e aí vem com muitos pormenores, porque a palestra é para dar uma ideia geral sobre o assunto, a gente, claro, aprofunda uma coisa ou outra. Essas são as 3 ferramentas principais: desenvolver uma marca, desenvolver um logo, uma identidade visual, uma ideia central de o que você quer comunicar. Desenvolver o networking de uma maneira estruturada e você consegue colher os resultados. Desenvolver um tema principal para você começar a pensar em ou dar palestra, mas com isso você consegue ser convidado para uma entrevista, consegue ser convidado para uma noite de discussão. A própria OAB costuma trazer os melhores nomes para dar palestra. Vamos dar esse primeiro passo para começar a construir essa marca, para começar a desenvolver o que vocês querem comunicar, para começar a pensar qual é o nicho que eu quero atuar, qual é o super nicho, de que maneira dentro desse super nicho eu consigo trazer os diferenciais. Abram seus cadernos de atividade. Nós vamos desenvolver. A Sá vem até me ajudar. Bom, a ideia central é pro escritório ou para a própria advocacia que já estabeleça alguns possíveis nichos de mercado. Atividade que ela vai trazer alguns critérios para você tentar ser mais assertivo com esse propósito. Por quê? É muito comum que a gente fale assim, eu gosto tanto de música, eu vou empreender então no ramo da música. E aí, dentro de alguns critérios simples, como por exemplo, expertise e vivência, a minha expertise é de ouvinte, não é de profissional da área da música. É claro que o meu gosto, a minha intuição principal, aquilo que eu tenho por interesse, ela vai contar muito, mas eu tenho outros possíveis valores que isso tenha que contar. Então, os critérios colocados aqui, vocês podem ficar à vontade para alterá-los, para acrescentar ou para não responder algum deles. Às vezes não é interessante nesse momento. Outra coisa nessa atividade são os pesos que tem. A gente tem pesos de 1 até 10, na verdade. Aqui, na verdade, nós selecionamos menos. Então é 8, 10, sim e 5.
para não multiplicar por 1 que era pequenininho. Mas o que esse peso significa? O que para você, por exemplo, aqui a gente está falando da área do direito, então a gente vai ter 4 colunas e a gente vai selecionar 4 possíveis nichos. Então aqui um exemplo: trabalhista, civil, tributário e administrativo. Eu tô lá pensando lá no meu escritório que eu vou inaugurar e fazer um open escritório, né, um open office no dia 19 de dezembro, e eu quero falar para as pessoas o que eu vou trabalhar, qual é a expertise da minha empresa, do meu escritório. E aí vamos supor, eu fiz uma lista de 12, 14, 15, 20, aqui no caso são 4 possíveis nichos dentro da minha área, especialidades dentro da minha área que eu gostaria muito de atuar. Então aqui a gente separou o trabalhista, o civil, o tributário e o administrativo. Pode ser qualquer outro. Pode ser outro. Esses pesos que a gente coloca aqui é o fator de multiplicação da nota de 1 a 10. Por quê? Existe um estudo que eles colocam aspectos importantes na hora de empreender. Um dos estudos que nos traz isso é que o interesse pessoal é importantíssimo, mas não muito, muito, muito importante. Então, ele é essencial eu despertar um interesse pessoal nele, mas ele não tem um peso tão forte quanto, por exemplo, expertise no mercado e a demanda do mercado. Eu gosto muito de bolinha de gude, eu gosto muito. Mas qual que é a demanda de mercado hoje para os jogos de bolinha de gude? Então eu também não posso investir toda a minha vida financeira, nem o meu tempo, nem o meu dinheiro em prol de um mercado que ele não é expansivo. Eu tenho um mercado para bolinha de gude, mas eu tenho que saber, se eu decidir por ele, que ele é um mercado mais restrito. Então esse fator de multiplicação, esse peso, ele sai de estudos científicos na hora de abertura de administração, de abertura de contas, tá? Aqui eu vou dar a nota. Então, por exemplo, o que eu coloquei de interesse pessoal? Eu tenho aqui o nicho do direito trabalhista. Aqui a gente colocou que meu interesse pessoal de 1 a 10, sendo quanto mais perto de 1, menos interessado eu sou naquele assunto, eu coloquei que é 8. Eu tenho um baita interesse em trabalhista, mas ele não é o meu maior. Aí eu coloquei assim, o direito civil. Esse sim eu tenho 10 de interesse pessoal. O tributário eu tenho 6, quer dizer, só vou empreender ou se eu tiver um parceiro muito forte na área, ou se realmente eu perceber que existe uma demanda de mercado. E o direito administrativo eu pus 9. Talvez para mim ele seja tão importante quanto o civil, mas entre o civil e o trabalhista eu prefiro o civil, por exemplo, tá? Que foi o exemplo. Então, o 8 vezes 8, então a nota vezes o peso, eu vou colocar o valor aqui, então 64. A nota que eu dei do civil vezes o peso de interesse pessoal, 80. E assim por diante eu vou fazer nas minhas análises. Aí a coluna de baixo, expertise e vivência. O quanto eu tenho expertise e vivência nestes ramos. Então aqui, eu falei que 5, apesar de eu ter interesse 8, mas eu tenho uma expertise mediana, tá? Então 5. O civil, apesar de eu ter muito interesse na área civil, é o ramo do direito que eu mais gosto, mas o quanto eu tenho expertise nisso? Ele é um pouco mais do que mediano. Eu não tenho uma vivência tão forte, apesar de gostar muito dele. O tributário, eu já tenho um interesse pessoal menor, mas poxa, todas as coisas me levaram a trabalhar e a vivenciar rotinas tributárias. Então eu tenho uma expertise, uma vivência maior até no tributário. E o administrativo, que eu gosto tanto quanto o civil, eu tenho uma baita expertise. Provavelmente porque eu faça isso muito mais do que as outras áreas. Então ele tem outro peso e eu vou multiplicar. A expertise e a vivência, ele tem peso 10. Então ele multiplica por 10. Ele é maior, o peso dele é maior que o interesse pessoal. Eu vou fazer a mesma coisa com a intensidade da demanda de mercado. Demanda de mercado, ele tem peso 10. Aqui, essa demanda de mercado, hoje a gente vai olhar, abrir o Google, abrir relatórios da OAB, abrir os recortes e eu vou checar numericamente se essa demanda é de fato isso que eu imagino para essas áreas.
Porque às vezes a minha realidade, por exemplo, é o civil ou administrativo, mas a demanda tem vindo mesmo é do trabalhista. E eu dei uma nota maior para as outras, só que o que eu tô vendo de notícias, de recortes de revista, de parte jurídica do Google AdWords, por exemplo, por busca de palavra-chave, é conexão e networking na área. Ele tem um peso de 5, ou seja, é muito mais importante a demanda do mercado e a minha vivência e meu interesse pessoal do que quem eu conheço. Mas por que ele tem fator de multiplicação 5? Porque se eu já inicio com pelo menos uma pessoa que é da área e pode abrir as portas para mim, ou um cliente que tem um nome muito grande, por exemplo, eu posso não ter uma rede de contato muito extensa, mas eu sou amiga do diretor da Apple e eu quero trabalhar com inovação e tecnologia. Eu posso ter uma expertise menor, mas eu tenho um baita cartão de visitas, né? Eu tenho um baita cara para me apoiar aqui, né? Uma baita empresa que pode sustentar minha falta de experiência, tá? Tópico de tendência em alta. Nesses nichos, ele tende a subir ou ele tende a descer? Com a modernização, a inovação, a digitalização, a possibilidade, por exemplo, das laws, né? Das robot laws hoje, de empresas que automatizam a petição inicial. Esse meu mercado, ele tende a subir ou tende a descer? Ou tende a estagnar? Eu vou atingir uma curva ele vai crescer em 5 anos, mas por conta das automatizações ele vai estagnar e tende a cair, ou não. Eu quero atuar com direito digital. Vocês acham que o direito digital daqui 10 anos ele vai estar menor ou maior do que ele é hoje? E vai estar muito maior. Aliás, as legislações de crimes cibernéticos vão estar muito mais extensas. Então, ele é um mercado que tende a subir. E agora o mercado, por exemplo, um mercado de... trabalhista. O próprio trabalhista mesmo, que é tudo muito... As petições são todas muitas iguais, as reclamações são iguais. Mudou a legislação. Né? É tudo muito igual, mudou a legislação agora, também. Consumidor. Então é mais comum que ela tende a estagnar ou retroceder. E outros impulsionadores. O que são esses outros impulsionadores? Coisas que você considera ativos na sua área, por exemplo. Ou eu tenho um curso que ninguém tem. Eu tenho uma informação que ninguém tem. Eu tenho um recurso que ninguém tem. É um diferencial. Eu tenho uma característica de não desistência que isso ninguém me tira e para mim é primordial nesse nicho de mercado. Então eu vou considerar e ele também tem nota 5. Então vamos fazer? Às vezes aquele nicho que a gente tem menos interesse pessoal, tem menos conexão, tem menos expertise, ele dá uma somatória por conta de alguma coisa aqui, como demanda de mercado, ele dá uma somatória maior. Só que ele fica, às vezes, muito próximo com aquilo que o teu interesse pessoal pede. O OAB disponibiliza dados que o mercado, nos últimos 3 anos, ele vem em crescimento constante. E ele tem uma projeção, e aí a gente vai trabalhar com o risco e empreender também arriscar um pouco. Ele tem uma projeção de aumento, ele tem uma projeção de estagnação, uma projeção de queda. Às vezes pode acontecer. E aí a gente vai definir por isso. E aí mas já dá um caminho mais norteador, né? Porque às vezes a gente faz na intuição e funciona, mas às vezes a gente não sabe o porquê que não tá indo e a gente investe em marketing, conversa com as pessoas e tem muito conhecimento na área e tem interesse pessoal e não sabe por que vai, por que não vai, e é uma demanda de mercado que já está represada. A gente quer trazer essa reflexão do que eu tenho e do que eu preciso. Vocês perceberam que já estamos para encerrar. Esse exercício ficou para o final justamente porque ele é uma abertura de olhos para as possibilidades e para os caminhos que a gente tem que tomar. E vocês perceberam que tudo, o conhecimento do seu negócio, seja como advocacia, seja qualquer outro negócio, então o conhecimento acerca daquilo que você faz, ele está muito atrelado ao seu autoconhecimento. Por quê? Quando você identifica interesse pessoal
como um grande fator determinante de decisão, é porque a gente tem a plena convicção de que a pessoa pode ficar rica e ela pode ser uma pessoa infeliz a vida toda. Porque não existe diferença entre vida pessoal e vida profissional. A vida é uma só. E se você não está completo em cada uma dessas áreas, você pode ser uma pessoa extremamente infeliz, mesmo com muito dinheiro. A gente quer trazer esse conceito para que vocês também possam alinhar isso, ou seja, fazer aquilo que me completa, e aí não é um trabalho, né? É um prazer, quando a gente faz o que gosta, né? E aí, eu estou dizendo porque Sócrates, não é esse Sócrates, o Sócrates, filósofo grego, ele traz um conceito que talvez seja o mais importante daquilo que a gente quer trazer para vocês, que é conhece-te a ti mesmo. Então, o nosso propósito é trazer pequenas ideias. Quero que a gente tem como desenvolver isso muito, muito mais. O Enchendo a Banca, que é o nosso curso voltado para advogados. A gente tem um esteio nesses pilares de empreendedorismo, então inovação, marketing jurídico, gestão, né? Consolidação de marca. A gente traz isso para os advogados, para que eles não precisem, por exemplo, contratar uma agência de marketing. Você começa a desenvolver as coisas a partir do seu próprio desenvolvimento, com métricas e com metodologia. A gente tem aqui, por exemplo, o Ayrton Senna. Trouxe aqui 3 personalidades que são grandes ícones para mim. Então, o Ayrton, Pelé, Oscar. E aí, quando se fala o Ayrton era um gênio, o Pelé era um gênio, ou o Oscar era um gênio, o Oscar até foi apelidado de mão santa. Quando ele fala, o Oscar dá bem uma característica, ele fala o seguinte: a minha mão não é santa, a minha mão é treinada. Todos esses 3 foram fenomenais, eles têm uma característica em comum, que não é o talento, é o esforço. É o diferencial de treinar mais do que os outros. Pelé terminava o treino, ficava 1 hora a mais treinando fisicamente. Por isso que ele era muito melhor. O Oscar terminava o treino, ele dava 5.000 arremessos depois do treino, todo mundo ia embora. O Ayrton Senna foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a se preocupar com as condições físicas. Ele treinava fisicamente muito mais do que os outros. E isso quer dizer o quê? Que se a gente não se desafiar, nós sempre vamos permanecer para trás. E eu vou encerrar com uma frase do mestre Daisaku Ikeda, que fala: quando não há desafio, não se rompem limites e tendemos a permanecer na mesma condição. Para muitos, talvez não haveria problema permanecer da mesma maneira. Pode até ser que esteja bem assim. Porém, não avançar é o mesmo que retroceder. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. O espírito no budismo é o de sempre avançar, independentemente das circunstâncias. Viver e avançar, progredir sempre em todas as frentes. E se vocês desistirem dos seus esforços para avançarem, significa que estão retrocedendo na própria vida. Então, vamos sair daquela coisa que todo mundo diz que é bom, mas é ruim, que é a zona de conforto. Porque conforto é uma coisa boa, mas zona de conforto ela não é boa. Vamos partir para ação. Contem conosco sempre.